Moisés estava a apacentar o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote do Egito. Conduziu o rebanho para o além do deserto e chegou à montanha de Deus, ao Horeb. O anjo do Senhor apareceu em uma chama de fogo, no meio da sarça. Ele morreu e esta sarça ardia no fogo, mas não era devorada. Moisés disse: Vai então da primeira visão. Primeira visão que só uma sarça. O Senhor viu que ele estava alimentado para ver, e Deus chamou ao meio da sarça. Moisés. Mesmo assim, Senhor. Ele disse: Não se aproxime, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E continuou: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o corojo e tinha medo de olhar para ele. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo egípcio. Tenho escutado o seu clamor, os naufragos dos seus pecadores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrar das mãos dos egípcios e trago daqui para uma terra boa e mais, onde a lei é uma flor, a terra dos cananeiros, dos hititas, dos amoreus, dos ferezeiros, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, tendo visto como os egípcios se oprimem. Vá, pois agora eu enviei ao faraó para tirar do Egito o meu povo e os israelitas. Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ter com o faraó e fazer sair os filhos de Israel do Egito? Ele disse: Este método é o método que nós aprendemos e diz respeito a esgotejar ou gotejar. Para uma boa leitura da Bíblia, é muito importante que tenhamos em conta este método, pois nele conseguimos fazer a escolha de todas as palavras bíblicas que nós temos, podemos combinar, como podemos dizer em outras palavras, tudo que a Bíblia tem. Por exemplo, para o nosso grupo de busca de Deus, escolhemos como a palavra-chave: tira as tuas sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Hoje em dia, nós podemos associar esta expressão, como nós sabemos que a nossa igreja é uma igreja jubilar, a nossa paróquia, de modo com que, quando se aproximamos do Senhor, nós temos que fazer uma retrospecção daquilo que nós somos. O tirar as sandálias que Deus disse a Moisés, no lugar da terra santa, é olharmos para nós, para sabermos como é que nós estamos, como é que o nosso coração está diante de Deus, como é que o nosso coração está quando nos aproximamos ao altar do Senhor. Porque nós sabemos que o altar é um lugar santo. Hoje, a nossa terra santa é o altar, é onde partilhamos a palavra de Deus em comunhão, é onde é consagrada a Eucaristia. Então, a leitura da Bíblia que nós tivemos, indo em conta aquilo que o nosso tema nos traduz, é que para ler a Bíblia nós temos que ir gotejando pouco a pouco. Só assim podemos ter uma leitura da Bíblia mais compreensível, só assim podemos ter uma leitura da Bíblia que traduz aquilo que é a atualidade no geral. Foi essas as ilações do nosso grupo chegou sobre o tema e muito obrigado.
Quem é o próximo grupo? Boa noite. Boa noite. Boa noite a vocês que estão aí. Boa noite. O segundo grupo vai apresentar a leitura de personagens. O bom samaritano. Levantou-se então um doutor da lei e perguntou-lhe para o experimentar: Mestre, que hei de fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: que está escrito na lei, como lês? O outro respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste bem, faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar a pergunta feita, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Tomando a palavra, Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Expediente contra da rádio. Da noite ainda do E depois de o despojarem e encheram de pancadas, o abandonaram, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia naquele caminho um sacerdote que, ao vê-lo, passou ao lado. É tempo de ir à igreja. Estou atrasado, só ir atrasar as homilias. Do mesmo modo, também um levita passou por aquele lugar e, ao vê-lo, passou adiante. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão. Aproximou-se dele, ligou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Está gravemente ferido? Está ferido. Obrigado. Deixar vir a pouco. Ajudar. Deixar vir a buscar. Ficou muito ferido na cabeça. Ficou muito ferido na cabeça. Vamos.
É para já. É para já. Não. Há a possibilidade de eu conseguir levantar para vir comigo. Vamos. Posso te ajudar? Vamos. Estou de viagem, mas vou abaixar um lugar para me deixar. Venha comigo. Colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o para a estalagem e cuidou dele. Vocês! Oi, entra! Go! Entra! Bom dia, meu irmão. Bom dia. O que se faz? Eu estou trazendo aqui um homem que encontrei abandonado no meio do caminho. Os salteadores tomaram conta dele e o abandonaram. E eu, estando de viagem, achei por bem procurar um lugar seguro para o deixar. Então peço a vossa ajuda. Eu o deixarei aqui, deixarei conduzido 2 moedas, 2 denários para ficar a cuidar. Por favor. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao estaleiro, dizendo: Vamos. Toma. Faça tudo o que estiver ao seu alcance. Cuide muito bem dele. No meu regresso, aquilo que estiver a mais, eu tentarei pagar. Vou segurar nessa palavra, porque esse dinheirinho aqui não é nada. Mas se volta a pagar, Mas faça vou tudo receber. o que estiver ao seu alcance. Agora vou receber, vou guardar. Quando volta já estará bem. Eu vou começar. Não, mas se sobrar. Você não pode dar a noite, passa. Ora vai. Não anda a noite. Não anda a noite, passa. Você já está bem. Quando volta, vai ficar. Essa manhã que dá. Já está já, né? Pronto, eu vou me dar o meu dinheiro, né? Quando volta, me deu o meu dinheiro. Graças a Deus. Oh, que bom. Então Jesus perguntou: qual destes 3 que parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Jesus retorquiu: vai e faz tu também o mesmo. Este método, resumindo, este método é chamado de leitura de personagens, porque consiste em identificar os personagens
que intervém na história e descobrir quais são as suas palavras, suas ações, suas atitudes, gestos e sentimentos. Muito bem. Vamos lá para o viver no mundo é bom, viver no mundo é amigo. Esse era o próximo ano Balaca, viver um pouco. Hoje é sexta-feira, ao meio do trabalho, não sei se você veio para falar. Vocês. Vamos beber, vou beber até o matar, né? Hoje é beber até eu matar. Hoje é beber até eu tramposo. Até eu matar. E é a hora do louco, né? Só aquele jovem muito ativo, que há muito tempo já não se faz presente. O João deve ser, mas olha, vamos conversando. Sabe, era um jovem participativo. Olha, falando do João, não é ele ali. Por acaso dele, o João é o Bento. É o Bento? Você, claro, e partilhava muito bem. Veja o que está acontecendo com ele. Você tem uma história meio estranha. E ele ajudava o núcleo. Recorda-se no último padroeiro o que aconteceu conosco? Sim. 50% daquelas contribuições que foram dele. Era sempre, você andava todo limpo, bonito, sapatilhas de marca. E veja como ele está. Nós podemos ajudar a ele. Vamos aproximar dos amigos naquela altura. Isso é relativo. Naquele momento em que ele precisa, os amigos se distanciam dele. Ô Bento, como está? Bem, o que está acontecendo com você? Olha, um minuto só. Bento, não começou apenas por ti. Recorda-se daquele amigo do João, do quarteirão 15, o vizinho do Sr. Piba. Depois da realização do pai, o que aconteceu? Ficou, escreveu muita coisa. Ainda se recorda da história. Mas depois de um tempinho, voltou a casa. Não sabia. Voltou. Sabe o que aconteceu depois? A família dele o recebeu com agrado. E ele agora é um grande evangelista. Será que não dá para ser isso? Por que não? Muito, mas tu queres ver. Mas o núcleo ainda continua ali na família Costa. Não sei se vão aceitar. Use aquele jovem como espelho. Tá certo? Está na hora. Sim. Deixa eu levar ela para a faculdade. Vamos lá. Vamos continuar. Não chegou. Hoje temos muitas coisas, muitos programas. Temos que falar do padroeiro da paróquia. Provavelmente ele já sabe. Que horas sabe? Não, já estamos muito, mas muito. Pensa mais bem, aquela homilia da semana passada. Do padre já. E estava muito caro. Você não entendeu bem aquela homilia. Ih, vai estar mais atrasado.
Oi, irmão, boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Atrasou quem está em casa? Mas já exatamente. Nós começarmos agora, podemos ver com nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pedimos o irmão para mais ou menos nos apresentar a leitura. Obrigado. Leitura do Evangelho de São Lucas. Disse ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me corresponde. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra do Egito, e por lá esbanjou tudo quanto possuía, uma vida desregrada. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e vou dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus amigos. Levantando-se foi ter com o pai. Palavra do Senhor. Graças. Talvez pedimos agora os avisos. Temos alguém com aviso? Eu passei muito tempo durante o mundo, mas me encontrei com o irmão Tiago, do mundo mesmo, e eu mundo. Eles deixaram uma mensagem muito boa para mim, porque eu me encontrava num estágio muito deplorado. Eu me encontrava entregue ao mundo, mas através da mensagem que eles me deixaram e através da leitura do Santo Evangelho, serviu para me fortificar e para fortalecer aquilo que eu tinha feito. Por isso eu digo que quero voltar a participar do núcleo e ser ativo no núcleo. Muito obrigado, irmão. Seja bem-vindo. Bem, na verdade, esse é um mini-drama que o grupo traz, porque, na verdade, aquilo que é o nosso grupo, ele tem como tema a leitura de círculo de vida junto da Bíblia, onde, na verdade, este tema tende a fazer perceber do porquê que nós pretendemos que a vida seja enriquecida com a palavra de Deus. Muitas das vezes, muitos jovens e outras pessoas, eles caem, neste caso, em bebedeiras, na toxicodependência, no desemprego e outros atos, que acham isso levar para um exemplo, neste caso, que é algo negativo. E também tem exemplos positivos que somos obrigados, mais ou menos, a seguir. Temos aqui um exemplo claro, muitos textos aqui dizem que esta forma de leitura bíblica, que é a leitura do ciclo da vida e da Bíblia, tende a interpretar aquilo que é o nosso dia a dia. E aqui tem um texto de um casal com seus filhos, onde eles ficavam preocupados em ver os filhos a crescer, mas quando cresciam, o casal colocou-se mais ou menos a interrogar um ao outro. Como é que os nossos filhos vão se adaptar à sociedade? O marido deveria que os filhos ficar trancados dentro de casa para não se misturar com os outros. E a esposa deveria que os filhos saíssem para se misturar com os vizinhos, de modo a ter essa integração. Mas o maior medo é para ver, tinham medo de que os filhos se iam cair na má vida ou iam seguir mais ou menos aquilo que é a lei de Deus. Então, na verdade, esta forma de leitura bíblica é aquela que nos leva a refletirmos sobre a nossa vida cotidiana, se realmente nós olhamos para aquilo que a Bíblia diz, ou seguimos o que realmente a Bíblia diz, ou decidimos viver a nossa vida do jeito que nós bem entendemos. Mas a verdade é que tudo aquilo que nós vivemos sempre depois vai ao encontro naquilo que se encontra mais ou menos na Bíblia. Obrigado. Primeiro, descobrir a riqueza da palavra de Deus
escrita. 2. Gerar atitude de escuta e de diálogo com o texto. Importante isso. Escuta e diálogo. Domingo passado o Evangelho falava disso, não é isso? Este é meu filho amado, escutai-o. E descobrir a mensagem para hoje. E aí, desenvolver habilidades e talentos. E aí, agora é a nossa criatividade. Já falamos, o Moacir nos falou na semana passada da trança, não foi? Sim. E para formar a trança, que é a palavra de Deus, precisamos dar a vida, a comunidade e o texto bíblico. Mais ou menos o último grupo queria nos mostrar isso. Falou do violão, vamos passar para frente. Falou das diferentes atitudes, isso foi na semana passada, não é? Então, quais são as atitudes? Dispor o coração, não é isso? Renovar os olhos, afiar os ouvidos, instruir a cabeça. Estamos a falar de nós, a nossa atitude, a sua e a minha. E esta 5 é muito importante. Fincar os pés sobre a terra. Nós temos que ler a Bíblia com os pés, com a Bíblia na mão e os pés no chão. E o coração na comunidade. A Bíblia na mão, os pés no chão e o coração na comunidade. Exercitar a língua. Nós somos também proclamadores. Fazer oração. Isso é muito importante. Antes de qualquer momento de encontro com a Bíblia, nós temos que pedir a força que vem do Espírito Santo. O irmão também falou, quem nos vai guiar neste estudo? O Espírito Santo, o Pai, Jesus Cristo, a comunidade, a igreja. Estamos juntos, né? Só lembrar o que nos falaram na semana passada. Para que ler a Bíblia? Para quê? Primeiro, quem gostaria de ler? Vamos ler todos juntos, melhor, para que escutemos. Para iluminar e fortalecer nossa vida. Excelente. 2. Trabalhar com a família e a comunidade. 3. Superar os problemas. 4. Construir uma sociedade melhor. 5. Participar do reino de Deus. Está vendo da importância de ler a Bíblia? Não é só ler por ler, mas a Bíblia tem que iluminar a minha vida, tem que me ajudar a viver em família e em comunidade, tem que me inspirar para solucionar os problemas, e para isso a Bíblia nos ajuda também para sermos melhor na sociedade e para fazer parte do reino de Deus. Essa é a síntese daquilo que já falamos. Vamos passar em frente. Nos aproximamos ao texto. Também na semana passada, não, foi o primeiro grupo, né? Sim. Não, o Moacir ainda falou na semana passada. Como reconhecer as partes de um texto? Preste atenção nos detalhes, nas palavras, como está escrito o texto. É aquele método do goteio, não foi? Gotejamento, não é? Saborear o texto. O texto, o parágrafo, a frase e a palavra. Em síntese, 1. Reconhecer as palavras importantes que podem nos dar a chave para a compreensão do tema. O grupo número 1 colocou uma frase, não foi? Então, descobrir isso. Fazer uma leitura serena e pausada. Saborear as
frases. Assim como a gente saboreia uma música daquelas que nos lembram coisas bonitas, não é? Assim também a Bíblia tem que nos ajudar a saborear as palavras, as frases, e nos devem motivar para refletir ou meditar a nossa vida. E 3, descobrir a mensagem central do texto. Vamos então ao que nós fizemos hoje, que são os métodos, 3 métodos de leitura bíblica. Tem mais, mas nós somente vimos 3. O cotejamento, a leitura de personagens e os círculos de vida e Bíblia. Qual é o método do cotejamento? Muito simples. Primeiro, escolher o texto. Aqui se nos propôs o texto de Êxodo 3, 1 a 10, que fizeram muito bem. A sarça ardente, não foi? Então, escolha o texto. Esse é o método. Depois de escolher o texto, ler o texto escolhido. 3, fazer silêncio. 4, compartilhar criativamente. E 5, sintetizar a mensagem. Escolha o texto, leia o texto, reflita o texto, partilhe o texto e sintetize a mensagem. Essa não é a Lexio Divina. Lexio Divina é outro método. Certo? Esta é do gotejamento, saborear as palavras. Leitura de personagens, que foi aquela representação muito boa também do bom samaritano. Quais são os passos do método? Escolher o texto, ler o texto, e atenção, nós vamos agora entrar aqui neste método, você entra nos personagens. Se você percebeu as atitudes de cada um, é meter-se no personagem, não é? Descobrir a mensagem para hoje. Compartilhar criativamente e sintetizar a mensagem. Aqui nós colocamos um exemplo do bom samaritano. Quem são essas personagens? Jesus, não é isso? O mestre, o viajante, os ladrões, o sacerdote, o levita, o samaritano e o hoteleiro. O que há de novidade, de novedoso neste método, é que nós vamos olhar em cada personagem o que fazem, o que falam e o que sentem. O texto não diz isso, mas você entra no personagem. O que estava a sentir aquele que estava lá no chão? Porque o sacerdote que passou várias vezes nem se preocupou com ele. O que estava a sentir? Qual era a preocupação dele? Não é? O nosso hoteleiro lá, ele estava preocupado com... O texto não falava isso, mas ele, por exemplo, entrou no personagem. Isso é interessante desse texto. Você entra em cada personagem, no que fazem, no que falam e no que sentem. E o grupo número 3, que também fez muito bem, é a leitura dos círculos Vida e Bíblia. Percebam aqui. Aqui já, nos outros 2, você escolhe primeiro o texto. Perceberam que eles não escolheram o texto no início, não. Os 2 primeiros grupos começaram lendo, não foi? Eles começaram diretamente com o quê? Com o livro da vida, que foi o rapaz que fez muito bem, da situação dele. E a partir da situação dele, eles iluminaram a realidade dele com a Bíblia. Lembra do primeiro dia, né?
Dice Santo Agostinho, Deus criou primeiro o livro da vida e depois o livro da vida. Os passos do método: leitura do livro da vida. 2. Leitura da Bíblia. Para onde eles foram depois? Para o núcleo. Aí está, a celebração. Eles foram para o núcleo, celebraram. E lá então, qual foi o compromisso? O menino chegou. Como é seu nome, não? Ah, o Bento. Bento 16, 17 não. O Bento chegou e ele falou: olha, a partir do que falaram os outros dois, então venho assumir esse compromisso. Todas as aproximações da Bíblia têm que nos levar sempre a um compromisso. Estamos juntos? Muito complicado? É só se aproximar do texto. Mas vamos ver outros métodos bem rápido. O método dos símbolos, o método dos 4 lados e o método da Lectio Divina. Quem é de núcleo sabe que neste ano estamos a insistir muito na Lectio Divina, não é? Esse método de oração. Como é o método da leitura simbólica? O que é o símbolo? Uma imagem, figura que representa uma ideia, um sentimento, uma experiência ou uma interpretação da realidade. Quais são os passos? Primeiro, deve escolher o texto. Aqui já propõe um texto. Depois de escolher o texto, você faz, como sempre, em todos os métodos, a leitura atenta do texto. Esse texto daí nos fala que do pão, não é? Então, quando se escolhe o símbolo, vamos escolher o pão. O que significa o pão? O que representa o pão? Quem é o pão? Quem come desse pão viverá espiritual. Mas aqui fala de pão. E aí você vai descobrir a mensagem para hoje. O que significa hoje para um povo que tem fome, o pão? O mundo de hoje. Então, você traz essa mensagem dos símbolos para hoje. A guerra, a paz. Há muitos símbolos. Na Bíblia aparecem muitos símbolos. Sobretudo no livro do Apocalipse aparecem muitos. A cruz, o peixe, não é? Descobrir os símbolos, os números na Bíblia. A montanha. Domingo passado, a leitura estava cheia de símbolos. Montanha, nuvem, uma voz, não foi? Tendas. O que mais apareceu também? Tinha tendas, tinha... Só isso, tinha mais. Cheia de símbolos. E então você medita o texto, escolhe o símbolo e o traz para a nossa realidade. Estamos juntos? O exemplo então que eu falava aqui, o pão, né? Então, a libertação da escravidão e da Páscoa se deu a partir de quê? Um pão sem levadura, não foi? Rápido, faça um pão máximo que nós temos que simboliza a libertação, né? A marcha e solidariedade de Deus com seu povo, não é? Que subiu o pão lá do céu, né? E tu lhe mandaste o pão lá do céu, não é? E assim sucessivamente. Aqui foi escolhido o símbolo do pão, não é? Mas tem outros muitos símbolos. Aí não ficamos com personagens. Vocês foram personagens. Aqui são símbolos. Vamos para frente. Leitura em oração. Essa é a famosa Lectio Divina. O que significa Lectio Divina? Aí está. Leitura em oração. Ou leitura orante da Bíblia. Em comunidade.
Esta leitura é como uma espiral. O espiral é isso, aquele que você compra para matar os mosquitos, né? Já compraram aquele ali? Que faz muita fumaça? O dragão, é o dragão, né? Esse é uma espiral, isso. Não é? É uma espiral que aprofunda o texto e nos aproxima de Deus e dos irmãos. Quais são os passos desta leitura da Lexio Divina? Primeiro passo: o que diz o texto? E o que diz o texto é ler o texto. Isso que estamos fazendo nos núcleos. Você lê o texto uma vez, 2 vezes, até 3 vezes. Aqui na nossa casa, toda sexta-feira, aqui não tem missa, mas nós temos Lexio Divina em casa, os 3. Toda sexta-feira fazemos Lexio Divina do Evangelho do domingo. Como os núcleos fazem, nós fazemos em casa também. Primeiro, o que diz o texto? É a leitura atenta e pausada da Bíblia. Saborear o texto. 2. Meditar. O que me diz o texto? O que diz? Mas agora, o que o texto me diz? O que está me dizendo o texto? E cada um, em qualquer momento, tem gente que vem na missa e fala: essa palavra de Deus eu acho que era para mim hoje. É verdade, comigo acontece muitas vezes. Quando eu estava no Amazonas, eu fiquei doente. Eu pensei que os padres não ficavam doentes. E Moisés, eu fui hospitalizado no hospital, né? 16 dias. E o médico falou: nunca na minha vida vi um padre desnutrido. Eu estava com 51 quilos. E o médico falou: você está desnutrido. E eu fiquei muito para baixo. Eu disse: poxa vida, eu corri tanto, e eu corri, me matei, não me alimentei também não. Eu falei: e agora? Tem sentido tudo isso? E eu estava, e o médico falou: só saí do hospital se mostra passagem para a Colômbia. Eu morava no Amazonas, lá não tinha condições. E o médico falou: se não mostra passagem para mim, não sai do hospital. Vai para a Colômbia, com um tratamento só de vitaminas. Eu cheguei com 51 quilos e voltei com 70. Não é? Mas numa dessas missas eu fui, mas eu estava para baixo e tinha um texto naquele dia que eu nunca esqueço. Jeremias, capítulo 20. Diz: tu me seduziste, Senhor, e isso eu falei: poxa vida, aí está a resposta que eu estava precisando. É isso. O que me diz o texto? E para isso eu tenho que meditar o texto. 3. Orar o texto. É muito bonita a Lexio Divina. Orar o texto. O que tenho a dizer a Deus através da oração? E tem a oração de intercessão, tem a oração de agradecimento. O que o texto me leva a dizer a Deus na oração? Contemplar o texto. 4. E nesse contemplar, então, a gente partilha. O que eu aprendi do texto? O que me diz o texto? Que mensagem o texto me deixa? Então, como nós estamos a fazer nos núcleos, não estamos a seguir todos os passos, mas pelo menos o que diz o texto e o que me diz o texto. E o pessoal começa a falar frases, palavras que chamaram a atenção, né? E depois, no final, o que eu digo ao texto, que seria a reflexão. E depois, a que me compromete o texto, que seria o último ponto. O que diz o texto, o que me diz o texto, o que digo ao texto e a que me compromete o texto. Este precisa de um pouquinho mais de atenção, porque é descobrir na Bíblia, já não os personagens,
senão a situação que o povo está vivendo naquele momento. No aspecto político, no aspecto ideológico, no aspecto social e no aspecto econômico. Alguém tem uma Bíblia aí? Rapidinho, por favor, vamos ler esse texto. Alguém quer ler para nós? Quem achou? Amós, no capítulo 7, Amós, no Antigo Testamento, procura no índice mais rápido você encontra. Amós, profeta Amós, procure no índice que mais rápido encontra o texto. Quais são os passos então? Escolher o texto. Leitura atenta do texto. Atenção, a novidade. Reconstruir o passado. No lado econômico, no lado social, no lado político e no lado ideológico. Dialogar com o presente. Descobrir a mensagem para hoje. Encontraram o texto? Leia, por favor, Renato. Quem encontrou, Eduardo? Não, quem foi quem encontrou o texto? Vamos lá, Eduardo, vai lá. Renato. Amacias, sacerdote de Betel, mandou dizer ao irmão, rei de Israel: Amós conspira contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar mais os seus jurários. Já foi até 14? 48. Os que juram pelo pecado de Samaria e dizem: viva o teu Deus, viva o teu protetor, Beersheba, esses cairão e nunca mais hão de levantar-se. Não, acho que você está lendo. Você quer falhar? Vamos lá. Amós 7, 10, até o capítulo 8, versículo 14. Mas, o que tá, porque pela questão do tempo, o que nós temos que descobrir aí? Qual é a situação econômica do povo naquele momento? E apresenta muito bem. A exploração, a fome, a miséria, o trabalho escravo. Qual era a situação social? Era entre ricos e pobres. Qual era o lado político? Não é? Quando fala do lado político, não é partidos políticos, não é? Era a situação política daquele momento. A palavra política significa bem comum, né? Quem era que dominava a partir da ideologia? Muito interessante este estudo, mas você tem que prestar muita atenção. É o método dos 4 passos. Escolher o texto, leitura atenta, reconstruir o passado, nos 4 lados. Dialogar com o presente. E nós, hoje, qual é a nossa situação? E no 5º passo, descobrir a mensagem de hoje. Isso já é outro tipo de trabalho. E daí muita gente vai criando novos métodos, né? Com as crianças, com os adultos. Mas o que é importante? Que nós comecemos a sentir gosto pela Bíblia. Não só gosto porque compramos uma Bíblia barata, senão porque essa Bíblia que nós compramos é muito boa. Esta Bíblia é muito boa. E sabe por quê?
porque ela tem comentários, se você prestar atenção, chama-se Bíblia Africana. Quando começam os livros aqui, tem um comentário para a África sobre esse texto. Se você pegar, por exemplo, aqui, quando fala da criação no Gênesis, por exemplo, então, na página, essa Bíblia saiu, na página, tem a introdução geral, no início, depois diz o que é o Novo Testamento, o Antigo Testamento, a formação da Bíblia, a inspiração, e depois diz, ler a Bíblia hoje em África. Essa é a novidade da Bíblia. Então, conta histórias de tribos indígenas africanas de como eles veem o mundo hoje. Muito interessante. Cada livro, então, tem também essa novidade, não é? E esta Bíblia também tem muitos comentários. E os desenhos são desenhos africanos. São nossos. Então, por isso, tem mapas. É uma questão de você ler os comentários, porque isso nos aproxima do texto e nos ajuda a entender mais o texto. Para isso, você tem que pegar a Bíblia, essa é sua, pode riscar a Bíblia. Antigamente diziam que era pecado, riscar a Bíblia não é nenhum pecado, não. É pecado riscar a Bíblia todo. Eu emprestar a Bíblia do Pai Marcial, riscar a Bíblia dele, isso é pecado, né? Mas a sua Bíblia, pode, escreva lá, porque você opa, você vai lembrar, uma vez eu participei e gostei desse texto. É sua Bíblia. A ideia qual é? Que nós entremos na palavra de Deus. É uma riqueza muito grande. De todos esses métodos, nós então estamos a insistir, neste ano, no método da Lectio Divina. No método da Lectio Divina. Tá certo? Bom, próxima terça-feira, é 25 de março, é o dia da Anunciação do Senhor.